Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria agradecer aqui também ao conselho da igreja, ao pastor Alain, a toda a igreja por me receberem. Essa é a minha segunda vez aqui em Aracaju e conheci um pouquinho mais da cidade, uma cidade maravilhosa, e certamente tenho sido muito bem tratado aqui. A hospitalidade dos irmãos tem sido bem fiel àquilo que as Escrituras nos ensinam, como devemos fazer em relação a isso. Antes de nós começarmos, eu gostaria de apresentar aqui alguns livros. Na verdade, alguns deles já estão esgotados, mas você pode deixar o seu interesse com o irmão Jorge, e ele pode tentar conseguir para vocês algumas cópias desses livros, tá bom? O primeiro aqui é um livro bem fininho, você pode começar por aqui, se nunca se interessou sobre o assunto. Por que as crianças precisam da educação cristã? Qual a relação entre a fé cristã e o local de instrução dos seus filhos? O autor é Douglas Wilson. É importante ressaltar que, infelizmente, dentro da teologia ou qualquer área, os escritores, os autores, eles têm seus pés de barro, né? E é importante ressaltar porque o Douglas Wilson, ele é muito bom nessa área de educação, de cuidado da família, teologia pactual, mas ele tem uma área em que ele, na minha opinião, peca muito, que é justamente na área de justificação pela fé e outras coisas bem fundamentais para a nossa vida. Então, só para você tomar o cuidado, né, de saber exatamente o que ler dele, o que beber dele, certamente nessa área você vai aprender muito, e certamente o pastor Alain vai conseguir lhe direcionar também sobre o que deve ou não ler a respeito desse autor. Um outro, muitos aqui já leram, tenho certeza, de Gary DeMar, Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Esse livro é interessantíssimo, mostrando aí exatamente que não existe neutralidade alguma na área da educação e que os ímpios querem, de fato, dominar o mundo exatamente fazendo uso da pedagogia e das escolas. Esse outro livro aqui é bem conhecido também, do Solano Portela, um presbítero da nossa igreja, O que estão ensinando aos nossos filhos. Basicamente, ele faz aqui uma crítica ao construtivismo, que hoje é a metodologia mais utilizada nas escolas por todo o país, inclusive, infelizmente, em escolas que se dizem cristãs, tá? Então, um livro fundamental para essa área também. E, finalmente, eu gostaria de apresentar para os irmãos esse livro que tem ali com o Jorge, tá? Assim como tem outros também na área de educação e mais voltados para a família, mas esse aqui tem ali, e é Ensino e Discipulado, do Paul Gilley, e aqui ele vai falar de uma forma bem abrangente, começando lá a conexão do que o pastor Paipa falou ontem, da grande comissão, com toda essa ideia de discipulado, passando necessariamente e fundamentalmente pela ideia de uma escola verdadeiramente confessional, uma escola verdadeiramente bíblica e, por que não, presbiteriana, já que essa é a nossa fé. Vou deixar marcadinho aqui, se tivermos tempo eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui que eu achei muito importante para o nosso tema. Então, mais uma vez, lembrando, meus irmãos, nós tivemos duas exposições maravilhosas aqui com o pastor Paipa, e nessa noite eu não vou fazer uma exposição de um texto da palavra de Deus, vai ser uma palestra mesmo, vai ser esquema aula, tá? Geralmente, quando eu dou esse curso, são no mínimo 3 palestras, então imaginem só, numa palestra apenas, eu vou tentar condensar muita coisa, é claro que não vai dar para dar tudo, isso é até uma forma de eu ser convidado novamente, né? Eu sempre deixo alguma coisa guardada na manga para esse tipo de coisa, mas claro que não, dentro do nosso cronograma, o pastor Alain até havia me convidado para ficar 2 dias e eu não pude, mas hoje, pelo menos, nós trataremos do assunto, tá? Da importância de uma escola cristã, o que significa tudo isso, da onde a gente está tirando toda essa ideia. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Versículos 23
a 27. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 27. Obrigado. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa conferência, obrigado pela tua sabedoria, que vai sempre antes de nós preparando o terreno. Nós ficamos aqui boquiabertos com o teu poder maravilhoso, conectando todos os assuntos. Eu não me sentei para planejar qualquer coisa em detalhes com o pastor Alain ou com o conselho desta igreja, ou nem sequer com o pastor Paipa. Mas o teu Santo Espírito, ó Deus, conecta os nossos corações, as nossas mentes, e todos os assuntos estão interligados. Nessa noite nós queremos te rogar, ó Deus, que nós entendamos de uma vez por todas que a grande comissão, ela não se resume a plantarmos igrejas e batizarmos mais e mais pessoas que professam a fé juntamente com seus filhos, mas que esse fazer discípulos, essencialmente, ó Deus, continua se dando por meio daquilo que nós temos chamado de educação cristã, aquilo que nós fazemos de segunda a sábado, aquilo que nós temos, infelizmente, visto apenas o mundo fazer com os nossos filhos, achando que o pouco tempo que nós temos com eles é suficiente para, de fato, colocarmos e inculcarmos neles tudo aquilo que a tua palavra nos ensina a fazer. Ó Deus, sabemos que essa é também uma tarefa grandiosa, que só o teu Santo Espírito pode realizar no nosso meio. Eu tenho certeza que aqui, ó Deus, nessa igreja, há muitos dons e talentos nas pessoas, mas se não for pela tua graça, ó Deus, se não for o teu convencimento do alto, pela tua palavra, essa palestra poderá até ser algo interessante, mas que não vai sair do papel. E não é isso que nós queremos, ó Deus. Nós não queremos nos alimentar, nos nutrir, engordarmos de teologia boa, sem que isso de fato se torne realidade em nossas vidas. Ó Deus, nessa noite nós te rogamos que o que nós não tivemos, os nossos filhos possam ter, os nossos netos, os nossos bisnetos, até a volta do Senhor Jesus, para resgatar a sua igreja. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Como eu falei para vocês, eu não vou expor um texto específico, mas aqui eu li o texto de Gálatas justamente para nós entendermos exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui no versículo 24, quando ele usa essa expressão aio. E a palestra chama-se então a necessidade do aio pactual. Você já ouviu isso diversas vezes, mas talvez nunca tenha parado para pensar o que significa essa palavrinha tão pequena e tão estranha, tão fora do contexto cotidiano do nosso português. E ele repete isso no versículo 25, quando fala que já não permanecemos subordinados ao aio. Está um pouco apagadinho aqui, mas você vai perceber que essa palavra no grego é paidagogos,
o que claramente você já associa àquilo que nós chamamos de pedagogia, ou o pedagogo. Então são duas palavrinhas de paidos e gogos. E gogos era aquele que guiava, era aquele que era, enquanto a criança precisava de ajuda, guiava aquela criança nos seus caminhos. E obviamente nós veremos hoje à noite na palavra de Deus que o pedagogo maior de nossas vidas é o próprio Senhor Jesus Cristo, que delega essa função, então, primordialmente aos pais da aliança, os pedagogos primordiais, que por sua vez podem delegar também essa função àqueles que, juntamente com a sua fé, podem caminhar instruindo seus filhos também. E aí, quando nós olhamos para essa foto, todos vocês sabem o que significa isso, tá? É um iceberg, e é uma foto comum da parte superior do iceberg e a parte submersa do iceberg. E qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você vê essa foto? Sim, mas é o Titanic, não é? Óbvio, não tem como, mesmo que no seu subconsciente você não esteja diretamente pensando nisso, você olha para essa figura, para a imagem do iceberg, e você se lembra do Titanic. Agora eu lhe pergunto, o que foi que ajudou o Titanic a afundar? Foi a parte de cima do iceberg ou foi a parte de baixo? Vejam, a parte de cima, ela estava visível. Tanto é, se você lembra do filme, né? O comandante do navio pede para que eles tentem desviar do iceberg. Eles conseguem aparentemente, mas o casco, então, ele é rachado exatamente por aquela parte que é bem maior e que está invisível. Como é que nós vamos trabalhar isso aqui nessa noite? Nós olhamos para a educação de nossos filhos, nós olhamos para a escola e nós vemos muitas coisas. Nós percebemos uma realidade. Nós até dizemos assim, tanto é que investimos o nosso dinheiro lá. Meu filho está numa boa escola, os resultados estão vindo, graças a Deus por isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite é exatamente para a parte de baixo. Para a parte que nós não conseguimos enxergar. E é exatamente nesse sentido que o Espírito Santo quer chamar nossa atenção. Vejam como essa próxima historinha pode ser bem comum no meio de escolas onde os nossos filhos cristãos estão estudando. Irritada com as interpelações da menina em aula sobre animais marinhos, a professora diz: Julinha, não é possível que uma baleia tenha engolido Jonas, nem caberia na sua garganta. Julinha então responde: tudo bem, professora, quando eu chegar no céu, vou perguntar a Jonas. Sem paciência, a professora replica: e se Jonas não estiver no céu, mas no inferno? A resposta foi imediata: daí, professora, a senhora pergunta. Vejam como a Julinha, ela retrata bem aquilo que muitos dos nossos filhinhos estão encarando. Muitos dos nossos filhinhos, bem nutridos aqui, dia do Senhor após dia do Senhor, nos momentos de escola dominical e talvez até em outros momentos, até mesmo em casa, eles diversas vezes encaram esse tipo de coisa diante de professores academicamente bem preparadíssimos, mas que ainda estão caminhando para o inferno. Obviamente a historinha, ela não pode generalizar todas as questões, mas mais uma vez nós perguntamos, como o Solano Portela perguntou, o que é que estão ensinando aos nossos filhos? E mais do que isso, quem é que está ensinando essas coisas? Isso é fundamental para entendermos o dilema da pedagogia moderna. Nós vemos uma pedagogia que trabalha com esse dilema quando ela enfrenta, em primeiro lugar, a ideia do trabalho concreto em sala de aula. As ações patentes é aquilo que nós vemos, o que os professores estão fazendo, os resultados alcançados. Mais uma vez, provavelmente, se você é um pai aqui preocupado com a educação e o futuro do seu filho, você faz de tudo
para colocá-lo numa escola que vai ajudá-lo a ser um bom profissional, a passar num vestibular e tantas outras coisas. Essas são as questões patentes, aquilo que está na parte de cima do iceberg. Mas o problema, então, reside exatamente naquela parte de baixo, onde a pedagogia, ela mostra reflexões supostamente mais nobres, ou as cosmovisões latentes, e é aqui onde mora todo o perigo. Não interessa se o seu filho está aprendendo matemática e vai passar no ITA. Se ele tem aprendido aquela matemática ou qualquer outra matéria a partir dessa cosmovisão latente de um professor que está caminhando para o inferno, isso deveria ser um alerta para você. Isso deveria, à luz da Escritura, chamar a sua atenção para entendermos de uma vez por todas que não é algo tão comum assim, ou tão simples assim. Vejam que essa pesquisadora na área de educação falou, ela não é cristã, mas ela chegou à seguinte conclusão: o objetivo declarado dos cursos de pedagogia é ensinar os candidatos a professor a aplicar conhecimentos filosóficos, antropológicos, históricos e econômicos à educação. Em vez de aprenderem a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e naturalmente decidido em assembleia. Claro que esse é um recorte bem atual. Quem aqui é da área de pedagogia ou de alguma licenciatura? Levanta a mão, por favor. Eu não sei aonde você estudou ou se você ainda estuda, mas você sabe que, infelizmente, hoje em dia, as faculdades, como nós veremos logo em seguida, o carro-chefe, a cosmovisão reinante, infelizmente, é aquela cosmovisão que nós chamamos de esquerda, né? Onde importa mais que nós filosoficamente construamos alguma coisa, ou seguidores disso em sala de aula, do que necessariamente eu dê aula. Então, muitas vezes, você que não tenha uma intimidade tão grande assim com a escola do seu filho, ou o que acontece em sala de aula, está pagando muito caro para que o seu filho, ao invés de ter uma aula adequada, ele esteja ali aprendendo tudo aquilo que foi dito aqui, essa coleção de jargões. E aí, o pastor Davi Charles Gomes, que é professor lá do Andrew Jumper, em São Paulo, pastor da nossa igreja, ele diz o seguinte, dentro dessa questão do conhecimento: sem explicar a natureza do conhecimento, a origem e o processo mediante o qual é desenvolvido, a transmissão do conhecimento, ou seja, o ensino, não será mais do que transmissão de opiniões, comunicação de meras tradições humanas e, portanto, algo difícil de justificar como verdade normativa. Você entregaria o seu filho a uma escola que pensa exatamente assim? Uma escola que diz: o que importa é a opinião que nós achamos a correta. E dessa maneira nós vamos ensinar matemática, química, biologia, história e tantas outras coisas. Aí você diz: mas espera aí, tem como ter uma opinião em matemática, uma opinião em química, uma opinião em história? Tem. E esse é o grande perigo. Isso que a Bíblia chama a nossa atenção para entendermos que, por mais que eu aprenda que 2 mais 2 são 4, e o relativismo tente mudar isso, dizendo que é 5, quando eu aprendo essa expressão matemática à luz da verdade absoluta de Deus, eu estou realmente apreendendo aquilo ali. Quando os meus filhos, aprendendo essa expressão matemática, não à luz da verdade normativa de Deus, eles apenas aprendem e reconhecem, mas não conhecem de fato. Mais uma vez eu lhe pergunto: a expressão matemática ou qualquer outro conteúdo vai continuar fazendo o seu filho marcar a resposta certa lá na prova? Se é só isso que você deseja para o seu filho,
então você está muito bem com as escolas aqui de Sergipe e de Aracaju. Mas se nessa noite você entender que a educação, de fato, estabelecida por Deus desde a criação, nos leva a algo muito mais profundo do que isso, então entendam, convençam-se, leiam, estudem, busquem auxílio. Vocês estão em maus lençóis. E o pior de tudo, os seus filhos estão em maus lençóis. Vejam aonde tudo isso leva. O perigo da conclusão epistemológica pós-moderna. A ideia aqui não é trazer linguagem meramente complicada ou complexa, mas é o que academicamente nós temos aprendido e tem sido vomitado nas escolas de uma forma geral. Então o pós-modernismo ele vai defender um relativismo completo. Não existe verdade normativa. E aí, dentro disso, o autor Rorty escreveu: para filósofos como Christian e Bergman, é preciso tentar esse tipo de explicação para se poder preservar o realismo do senso comum. O alvo de todas as explicações desse tipo é fazer com que a verdade seja algo além do que Dewey chamou de asseveração justificada, ou seja, mais do que aquilo que nossos pares nos permitirão asseverar. Em outras palavras, verdade é aquilo que os acadêmicos consideram como verdade. Mais uma vez, qual é a opinião reinante na escola onde o seu filho estuda? Se você nunca se preocupou com isso, você precisa se preocupar. E ao se preocupar, você vai se assustar ao se sentar na mesa de um coordenador ou diretor daquela escola, que talvez nem saiba qual é a opinião daquela escola a respeito desse assunto ou de qualquer outro. Algumas escolas conseguem vender o seu peixe um pouquinho melhor, principalmente aquelas que são mais caras. E aí, quando você ouve exatamente qual é a opinião daquelas pessoas em relação ao que elas vão ensinar para o seu maior tesouro, que é o seu filho, eu espero que vocês já tenham um treinamento suficiente para ver que aquela opinião, ela vai se chocar completamente com aquilo que não é mera opinião, com aquilo que de fato é verdade normativa e flui das Sagradas Escrituras. Nós precisamos parar de rejeitar o pós-modernismo, mas deixarmos que ele continue entrando em nossas vidas, dizendo aquela famosa frase: essa é a minha opinião em relação à criação dos meus filhos, essa é a sua opinião em relação à criação dos seus filhos. Você respeita a minha, eu respeito a sua. E a grande pergunta nessa noite é: o que é que Deus exige de nós em relação à educação dos nossos filhos? Ou seja, opinião ou verdade? E aqui eu começo a apresentar para vocês um problema filosófico, um problema dentro daquilo que foi ou é considerado ainda o fundamento, a base de toda a educação, de toda a pedagogia, em qualquer lugar, na área de humanas principalmente. Você vai aprender que essa teoria do conhecimento, que essa ideia de como nós conhecemos as coisas, vem lá de Platão, de Sócrates. Por mais que pessoas discordem hoje em dia do que eles ensinaram, eles continuam sendo fundamentais para qualquer área nesse aspecto. E o que é que eles ensinavam então? Sócrates, como vocês bem sabem, é um personagem ou alguém que Platão descrevia em seus diálogos, e ele ensinava exatamente isso, a teoria da recordação ou da anamnesis. A alma é eterna e, por isso, já possui um conhecimento universal, mas que está esquecido. Ou seja, o valor ou o objetivo do professor nada mais é do que tirar da caixola, da memória do aluno, aquilo que ele já aprendeu lá na eternidade, já que a sua alma é eterna. Vejam como isso no diálogo se desenvolve. Sendo então a alma imortal,
e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto tanto as coisas que estão aqui, quanto as que estão no Hades, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido, de modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude, quanto ao demais, ser possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Isso aqui é filosofia ou é teologia? Ele está tratando de coisas que a ciência pode demonstrar, ou ele está falando de coisas, como ele mesmo diz aqui, eternas? Você já deve ter ouvido isso, que a sua fé, ela se resume ao que você faz no domingo, ou talvez lá na sua casa, no seu lar. Mas ela não pode estar na sala de aula, ela não pode estar no ambiente de trabalho. Uma coisa é ciência, outra coisa é fé. O interessante é que eles fazem essa acusação somente ao cristianismo, mas eles não fazem essa acusação ao grande Sócrates ou ao grande Platão. E é exatamente essa inconsistência que nós vemos. A doutrina da anamnese, ela depende de uma série de pressupostos religiosos: eternidade da alma, conhecimento meramente a priori, ou seja, ele já existia, eu só o recupero, reencarnação, etc. Mais uma vez, se você defende a sua fé no ambiente de escola, você é taxado como um radical, como alguém que recebeu uma lavagem cerebral. Mas se você usa uma linguagem como essa, filosófica, socrática, você é respeitado. E isso tudo, além de vários outros argumentos, nos demonstram uma questão fundamental. Talvez você nunca tenha pensado nisso, e eu espero que fique mais claro um pouquinho mais à frente. O seu filho, ele estuda numa escola religiosa. Não. Ele estuda numa escola que não tem nenhuma crença, nenhuma religião. Essa é a crença. Essa é a religião. É inevitável, é impossível, eu diria, separarmos algo tão caro a Deus quanto a educação de nossos filhos daquilo que o homem chama de religião. Mais uma vez, eu pergunto a vocês: quem são os religiosos deste mundo que têm dedicado a vida deles à vida de seus filhos? E a matemática é bem simples. Quem passa mais tempo com quem? Com quem seus filhos têm experimentado a maior parte do tempo deles? Religiosos cristãos, bíblicos, ou religiosos, obviamente, baseados ou em Sócrates ou em qualquer outra cosmovisão não bíblica. Continuando, só para nós entendermos um pouquinho mais o diálogo, Sócrates, ele mesmo, no próprio diálogo, mostra essa inconsistência. Lembrem-se, ele está ensinando que tudo o que nós precisamos aprender, nós já sabemos, é só uma questão de rememoração. Aí aquele discípulo chamado Mênon pede para Sócrates ensiná-lo a descobrir aquelas coisas. Aí ele diz: perguntas se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que não há ensino, mas apenas reminiscência? Estás procurando precipitar-me em contradição comigo mesmo? E a resposta é ainda mais evidente. Mostra-me, Mênon pede a Sócrates, mostra-me de qualquer modo que as coisas de fato se passam assim como dizes. Aqui está o desejo de qualquer pecador, de qualquer criatura. O desejo de aprender, o desejo de conhecer a verdade, o desejo de saber que as coisas não são meramente opiniões, mas que elas têm um objeto, que elas de fato são a priori em Deus, mas que fluem para nós em termos de revelação. Essa é a sede do ímpio, essa é a sede do seu filho. Onde é que nós temos saciado a sede daqueles que continuam querendo aprender? Ao atender a este pedido, Sócrates não pode fazê-lo estritamente nos parâmetros que a doutrina requer. Ele não pode ensinar alguma coisa
já que tudo que ele pode fazer é apenas que a mente daquela pessoa relembre tudo o que ele já sabe. Meus irmãos, não é a anamnese que acontece nas escolas seculares ou naquelas que supostamente se dizem cristãs, sem dúvida alguma. Mas a epistemologia ou a teoria do conhecimento nessas escolas, elas são tão presas a um sistema emburrecedor, que elas são capazes de continuar multiplicando, permitam-me aqui a expressão, e os meus filhos estão envolvidos no mesmo sistema, criaturas emburrecidas, que vão gerar mais criaturas emburrecidas, que vão continuamente alimentar e retroalimentar o sistema, e nós continuamos achando que tudo isso vai muito bem, obrigado. A Bíblia nos mostra exatamente a solução desse dilema epistemológico, ou dilema do conhecimento. Como é que eu sei que aquilo que eu chamo de verdade é a verdade? Platão tenta mostrar que a razão, que é eterna e universal, nos leva àquilo que é eternamente verdadeiro, belo e bom. Da próxima vez que você for na secretaria da sua escola, da escola onde seu filho estuda, ou neto, você pergunta assim: aqui nessa escola vocês ensinam aquilo que é eternamente verdadeiro, belo e bom? As pessoas vão abrir os olhos assim. Elas vão começar a ver que você está entendendo das coisas e vão começar a lhe tratar um pouquinho melhor. E aí as pessoas vão revelar também o quanto no coração delas isso pode até ser um objetivo, o que na maioria não é, mas que esse objetivo é impossível de ser alcançado sem uma metodologia meramente bíblica revelacional. É isso que eu chamo o tripé da educação clássica, que também é um outro assunto. Vou voltar em Aracaju mais 2 vezes para tratar também daquilo que a própria palavra de Deus, que não apenas nos ensina os princípios gerais da pedagogia, como o Senhor Deus a estabeleceu, mas nos ensina inclusive o caminho, como chegar a isso, como atingir essa questão. Platão faz uma boa tentativa. Platão tenta trazer a objetividade da verdade, mas o sofista, naquela época e ainda hoje, ele continua perguntando: tá bom, Platão, mas qual é o padrão de verdade, beleza e bondade? Qual é o padrão? Você sabe a resposta. Você, crente professo aqui, tem ensinado ao seu filho qual é o padrão de verdade, beleza e bondade. Eu pergunto para você, na escola onde ele estuda, qual é o padrão? Isso deveria chamar a nossa atenção. Qual é o padrão de verdade, beleza e bondade nessas escolas, onde Cristo, obviamente, não é o centro, ele certamente não é o padrão. E os nossos filhos, por favor, entendam isso. Não serão bem treinados. E quando eu falo bem treinados, eu digo fielmente treinados, à luz daquilo que Deus espera de pais da aliança, em relação a filhos da aliança. Eles não serão bem treinados, enquanto, mais uma vez, a matemática for essa: tantas 1000 horas, estudando um padrão não bíblico, em contrapartida a míseras horas, em que talvez eu nem estude um padrão correto de verdade, beleza e bondade. Em última instância, a aceitação dos pressupostos mitológicos e religiosos de Sócrates, ou Platão, também confirmaria a posição pós-moderna de que a base do conhecimento é mera tradição ou opinião cultural. Não existe solução. Eles devem ser acusados, sim, de apenas místicos.
Como é que Platão consegue ir até a eternidade? Como é que Sócrates consegue falar de anamnese? Isso só gera ainda mais desconfiança, isso só gera ainda mais falta de conhecimento da verdade. E aqui a gente deveria começar a ficar desesperado. Como assim? Está tudo errado. Sim. Mas, como nós conhecemos o padrão, o desespero passa logo, pois nós sabemos que o agnosticismo não é uma possibilidade. Isso é o que a mente ímpia conclui. Se a religião filosófica não é suficiente, e eu não consigo estabelecer uma verdade normativa, tudo é mera opinião, então não tem como a gente conhecer absolutamente nada. Terminemos no agnosticismo. Respeitemo-nos uns aos outros, tenhamos a tal da tolerância uns para com os outros, mas no final, todo conhecimento é uma impossibilidade. Nós não caímos nessa armadilha, porque uma simples prova de que o agnosticismo não é real é a realização dessa palestra. Você está ouvindo, você está compreendendo, a sua mente está raciocinando e você já está guardando algumas coisas no coração. Isso é conhecimento. Conhecimento que, pela iluminação do Espírito Santo, vai sendo armazenado e que precisa se transformar em algo concreto. E a própria necessidade de conhecimento do agnóstico mostra que o agnosticismo não é possível. Para que um agnóstico diga que o agnosticismo é real, ele precisa ter pelo menos aquele conhecimento. E nisso ele já se traiu a si mesmo. Por isso, meus irmãos, nessa noite, tendo apresentado o problema, tendo mostrado que sim, está tudo errado. Tudo. Mesmo que dentro do sistema emburrecedor, seus filhos estejam obtendo sucesso. Hoje é dia de talvez começarmos, pelo menos, a sair da Matrix. Quem não viu ainda, podem fazer aí uma noite de sessão de filmes para ver o que significa sair da Matrix. Sair desse sistema que certamente não é meramente emburrecedor, mas é satânico, diabólico. A nossa resposta, ela deve ser mais tangível, mais crível do que a de Platão e o seu misticismo e a sua busca pelo eterno, sem conseguir encontrá-lo, sem conseguir achá-lo. Vamos aqui então para a solução do problema e algumas questões bem práticas. Você moraria em um prédio construído por um engenheiro ímpio? Sim ou não? Sim, claro, você provavelmente mora. E ele provavelmente não vai cair, fiquem tranquilos. Você faria uma cirurgia com um médico não cristão? Não só faria, como já fez diversas vezes. Você levaria seu carro a um mecânico descrente? Claro que sim, eu levo para o crente, ele rouba. O descrente eu confio mais do que no crente. Essas próximas perguntas agora você não vai responder, não de voz alta ou, por favor, não levante a mão. Na verdade, eu não quero que você confesse pecados aqui. Não responda. Você matricularia seu filho em uma escola católico-romana confessional? Não responda, por favor. Em uma escola adventista? E em uma escola cujo credo principal fosse: ó Deus, nós nem negamos, nem afirmamos a tua existência. Ó Deus, nós nem obedecemos, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Nós somos estritamente neutros. Provavelmente, o seu filho ou o seu neto estudam exatamente nessa escola aqui, categorizada dessa maneira. Talvez você seja tão protestante que você se arrepie em pensar que o seu filho vai estudar numa escola católico-romana.
Talvez você entenda que, pelo fato da igreja adventista não ser uma igreja verdadeira e sim uma seita, você jamais matricularia o seu filho lá. Por que então que você matricula o seu filho em uma escola cujo credo é exatamente esse aqui? É um credo, é uma manifestação de fé. Lembrem-se o que nós já vimos lá atrás: toda manifestação pedagógica é necessariamente religiosa, absolutamente toda, mesmo aquela que se diz sem religião. E aqui, o filósofo teólogo Gordon Clark, se utilizando de Provérbios 1, versículo 7, vamos dar uma olhadinha nesse texto, um texto fundamental para a nossa questão aqui. Provérbios capítulo 1. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vejam, ou nós cremos na Bíblia, ou nós creremos em qualquer outra coisa. E aqui a lógica é importante. Por mais que você não tenha um estudo formal de lógica, você consegue aqui raciocinar a partir do que está sendo dito. O temor do Senhor é o princípio do saber. Logo, se não há temor do Senhor, não há como sabermos. Vejam, mais uma vez, o seu filho vai continuar passando no vestibular, o seu filho vai continuar passando em qualquer concurso no Brasil, o seu filho vai continuar repetindo exatamente aquilo que você entende ser o principal objetivo da vida de um ser humano: crescer, ter uma boa profissão, casar, ter netos, dar netos a vocês e assim por diante. A Bíblia é muito clara que se não houver temor do Senhor, não tem como um pós-doutor em biologia de fato fazer com que o seu filho saiba biologia. Nessa noite, ou nós saímos daqui crédulos no que a palavra de Deus diz, ou ainda incrédulos, tipo, não é isso que a Bíblia está dizendo, ou se é, não há como praticarmos essa realidade no nosso contexto. Gordon Clark, então, pegando exatamente esse pensamento, ele demonstra que não há neutralidade no campo da educação. Ele diz: o sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. E isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas. Isso é ateísmo. Você paga uma mensalidade altíssima para o seu filho estudar numa escola que ensina para ele ateísmo, na matemática, na química, na biologia, na física, na história, principalmente nas humanas. Não continuemos a, pelo menos, achar que isso é normal, ou que não há solução para esse tipo de coisa. Aqui eu queria mostrar para vocês, de uma forma mais prática, exatamente qual é a iniciativa do ímpio, do servo de Satanás, para destruir as bases da pedagogia verdadeiramente bíblica. Pressuposto secular básico: ataque às esferas criadas por Deus, instituição, família ou disciplina paternal. Você tem um livro chamado de Tales a Dewey, é um livro sobre a história da filosofia, desse autor Gordon Clark. Eu não sei se o Jorge tem aqui, mas ele com certeza pode conseguir para você,
tá? É um livro excelente para você estudar exatamente lá desde a filosofia clássica em Tales até esse homem chamado John Dewey, o conhecido como o pai da pedagogia moderna, lá dos Estados Unidos, que influenciou demasiadamente os deuses da pedagogia aqui no Brasil. Dewey dizia o seguinte: ele defende que a criança pode lidar com o mundo sem a instrução paternal. Os hábitos da pessoa que está crescendo são invejosamente mantidos dentro dos limites dos costumes dos adultos. A originalidade maravilhosa da criança é domesticada, abafada. Vocês estão conseguindo entender o que ele está dizendo? Se você se importa em direcionar o seu filho, em educar o seu filho, em treinar o seu filho, em inculcar nos seus filhos verdades maravilhosas, objetivas e normativas da palavra de Deus, em todas as áreas da vida, você está domesticando, tirando a potencialidade dele. Você está fazendo aquilo que, na verdade, aprisiona a criança, ao invés de libertá-la. Qual é a resposta de Clarke? Ao defender que as crianças devem aprender a partir de sua própria inteligência, construtivismo, aquilo que o Solano critica aqui, sem a disciplina maléfica dos pais, Dewey está claramente atacando o cristianismo. Não é apenas uma opinião pedagógica. A verdade deles é tão normativa quanto a nossa. A diferença é que uma ela flui do inferno, a outra flui dos céus. Qual é a que você quer para o seu filho? Mais uma vez, por favor. A ideia aqui não é sairmos simplesmente desesperados, sem qualquer solução, sem qualquer possibilidade, não. Deus, em sua infinita misericórdia e soberania, Ele estabeleceu que nessa semana vocês ouviriam 2 sermões claríssimos a respeito de qual é a missão primordial da igreja, em trazer os eleitos de Deus para o seu pacto, a sua aliança, e que aqui adultos e crianças e jovens seriam treinados a serem cada vez mais de acordo com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o século XIX foi o grande século das missões. O século XIX foi o século em que Simonton veio para o Brasil e vários outros foram para outros países. E vocês sabem o que aconteceu nessas missões? Eles plantavam uma igreja e ao lado uma escola. E quando tinha algum dinheirinho, eles ainda faziam um hospital ou uma clínica. É o ministério do presbiterato, do ministério da palavra e o ministério diaconal e das obras de misericórdia. Onde estão as nossas escolas? O que foi que aconteceu com essa herança? Onde nós perdemos tudo isso? Calvino não enviou apenas missionários huguenotes para o Brasil, mas ele passou 20 anos em Genebra, 20 anos, para poder finalmente estabelecer a academia em Genebra. 20 anos tentando convencer aquele povo de que as academias da época eram diabólicas e satânicas e não de acordo com a palavra de Deus. E você pode perceber, lendo a biografia de Calvino nessa área, o pastor Hermes Ten Maia nos lembra, ao falar sobre isso, de que Calvino passava de porta em porta de Genebra, pedindo doações para a escola. Você seria capaz de fazer algo assim? Essa noite nós somos chamados mais uma vez a sairmos da nossa zona de conforto. O seu orçamento está bem ajustadinho. Você não vê a hora de seu filho sair do ensino médio para entrar na faculdade que é supostamente de graça. Se ele tiver que passar na particular, não. Você está na sua zona de conforto, tendo dinheiro suficiente
para continuar enviando o seu filho para escolas que ensinam para ele ateísmo. Chegou a hora, no poder do Espírito Santo, de termos algo melhor para as próximas gerações. E aqui é importante nós lembrarmos que para que uma escola seja verdadeiramente cristã, não basta que ela fale sobre Deus, ou sobre Jesus, ou tenha uma capela, ou tempos de oração, ou ensine a Bíblia. Vejam esse texto, que parece um texto que fala sobre Deus, mas que na verdade não fala. Um livro para a 4ª série, chamado Nosso Mundo e Como Nós o Usamos. Em um capítulo explicando a domesticação e o uso de animais, há uma seção chamada Ideias sobre Deus. Vocês viram como muitas das nossas ideias sobre propriedade, sobre trabalho e sobre guerra vieram dos pastores de animais de muito tempo atrás. Os pastores também tinham outras ideias. Os pastores sabiam sobre as estrelas, porque eles tinham aprendido a ler o céu como nós lemos os calendários. O sol era o relógio deles durante o dia, e a lua e as estrelas lhes diziam a hora durante a noite. Os pastores conheciam as estações do tempo. Eles tinham noção dos tempos de escassez e de abundância. Eles viam seus animais nascerem, crescerem e morrerem. Eles viam o chefe de suas tribos punir seus próprios filhos, se eles não o obedecessem, e recompensá-los caso eles fizessem o que não era certo. E assim, os pastores vieram a conhecer a existência de um grande Deus, que tomava conta do mundo, assim como eles cuidavam dos seus animais e de suas famílias. Eles ensinaram seus filhos a adorar a esse Deus e a obedecê-lo. Os pastores também sabiam que deviam proteger seus animais, sua família e seus servos. Muitas vezes eles devem ter pensado que o mundo seria um lugar melhor se não houvesse animais selvagens ou inimigos. E eles passaram a crer que deve haver algo ruim, algo mau, que era contra Deus, assim como os lobos e os homens maus eram contra eles. Eles chamaram essa coisa ruim de Satanás. Muitos dos pensamentos dos pastores se transformaram em música. Você pode ler alguns deles na Bíblia, nos Salmos de Davi, o pastor que virou rei. Se você acompanha a educação de seus filhos adequadamente, você então sabe os livros paradidáticos que eles estão lendo, e você sabe o quanto eles estão hoje convergindo para essa ideia de ideologia de gênero cada vez mais. Você sabe exatamente qual é o dever de casa, o que é que eles precisam fazer e como a escola tem cobrado isso. E talvez você se deparasse com um texto como esse, que fala sobre Deus, fala sobre a Bíblia, fala sobre Davi. E você para numa primeira leitura e fala: poxa, que bom! Até os textos que meus filhos estão lendo falam sobre isso. Mas você lê a segunda vez, você lê a terceira vez, talvez a quarta, e você começa a ver que não é meramente um jargão evangelical ou pseudo-cristão que vai dar ao seu filho aquilo que ele realmente precisa enquanto filho da aliança em relação à sua educação e treinamento. Vejam como nós aqui desmascaramos esse texto, assim como qualquer outro que apareça diante de nós. Como você acha que Clarke rebateria os problemas encontrados aqui? Criticando o processo empírico e ressaltando a omissão de qualquer referência à revelação. Não existe verdadeira educação de filhos da aliança ou de qualquer outro filho sem revelação. Sem que a Bíblia seja o fundamento de todas as coisas e não meramente aquele assunto também do ensino religioso. Mais uma vez eu lhe pergunto: a mensalidade que você paga na escola do seu filho ou do seu neto, tão alta, tem essa excelência de ensino, onde a palavra de Deus, ela volta a ser aquilo que a teologia sempre foi, a rainha de todas as outras ciências. Os 5 problemas, pelo menos no texto.
Os pastores é que descobrem a Deus. Eles concluem então que Deus cuidava deles. Ele deve ser bom. Eles ensinam seus filhos então a adorar e a obedecer a esse Deus. Eles mesmos aprendem que existe um diabo. E os salmos de Davi são o resultado deste processo. Um tapa na cara do cristianismo, dizendo que a Bíblia nada mais é do que aquilo que qualquer outra religião é, uma evolução da espécie humana, que tem a necessidade de se apegar a alguma coisa externa, que tem a necessidade de ter uma crença, que tem a necessidade de estabelecer regras para uma vida mais sociável. Olha a conclusão do Clarke em relação a esse texto. O livro-texto, de onde a citação foi tirada, é pedagogicamente e mecanicamente excelente, assim como devem ser as aulas ministradas para os seus filhos. Ele demonstra todas as marcas de competência técnica. Tenho certeza que onde seu filho estuda, os melhores professores de Aracaju estão ali. A inclusão da seção citada não pode ser atribuída à ignorância. O que os professores fazem na escola onde o seu filho estuda não é por ignorância, não é por acaso. Existe todo um planejamento categórico, proposital, para que a palavra de Deus e a verdadeira religião cristã sejam completamente destruídos, abafados, tirados do mapa, para que qualquer outra cosmovisão venha a reinar, mesmo na mente dos nossos filhos, que vão estar aqui, domingo após domingo, dizendo, cantando, fazendo aquilo que nós esperamos que eles façam, mas que no fundo, lá dentro, são guiados exatamente por essas questões aqui. A inclusão da seção citada foi deliberadamente planejada. Por estas razões, a única possível conclusão é que o livro e os educadores por trás dele estão definitivamente tentando destruir a religião cristã. Meus irmãos, é muita informação. Talvez pela primeira vez ouvindo essas coisas, no mínimo, você tem que sair daqui. Se você acha que Clarke ou outros que pensam assim estão exagerando, não é bem assim. Então a sua obrigação nessa noite ou a partir dessa noite é fundamentar essa opinião sua. Achar que essas pessoas estão olhando para a Bíblia e procurando nela aquilo que não está lá. E por favor, se vocês conseguirem achar de fato um exagero nesse tipo de autor, ou em qualquer outro que pense assim, me ajudem. Porque até hoje eu estou convencido biblicamente de que é exatamente esse o problema. E o quanto nós somos como aquele sapinho, você já ouviu essa ilustração? Aquele sapo que, se for colocado diretamente numa água quente, ele salta. Mas como é que você faz para cozinhar um sapo e ter uma bela sopa de sapo? Você coloca o sapo numa água normal, e você vai esquentando, e você vai esquentando, e você vai esquentando, e você vai esquentando, e quando ele menos perceber, ele já virou sopa de sapo. A analogia é bem simples. Os nossos filhos, meus irmãos, em escolas não cristocêntricas, estão virando sopa de sapo. Mesmo que nós não queiramos enxergar isso com os nossos olhos, que tentam proteger tanto os nossos próprios filhos queridos. O que é que falta nisso tudo, então? Além da autoridade, suficiência, inerrância e clareza das Escrituras. Está aqui o ponto fundamental. Não é uma questão meramente de teologia, ou, então tá bom, então vamos colocar a Bíblia como a grande base de tudo e a gente resolve o problema. Não, não, não. Falta exatamente a parte da riqueza do pacto. Se vocês um dia, meus irmãos, tiverem a oportunidade de ter uma escola aqui em Aracaju,
Saibam que essa escola, ela não vai ser cristã em primeiro lugar, ela não vai ser reformada em primeiro lugar, ela não vai ser presbiteriana em primeiro lugar, ela vai ser pactual. Ela vai ser uma escola da aliança. Ela vai ser uma escola onde os pais têm a plena convicção e a certeza de que o que os seus filhos estão aprendendo, e como eles estão aprendendo, e de quem eles estão aprendendo, está de acordo exatamente com aquilo que eu tenho certeza que vocês têm aprendido aqui, desde sempre, que o nosso Deus é o Deus do pacto, e que Ele estabelece regras claras, que devem ser seguidas para o nosso próprio bem, e que quando elas não são seguidas, nossos filhos viram sopa de sapo. A virtude do aio pactual, a virtude do pedagogo pactual. Pais aqui nessa noite, avós, nós lemos o Salmo 78, a nossa oração, a nossa preparação, a nossa perspectiva de igreja é para gerações que ainda nem nasceram. A minha maior esperança é que os meus filhos, pelo menos, tenham uma educação que eu não tive. Os meus netos, os meus bisnetos, pais como pedagogos, guiando seus filhos no caminho da sabedoria. Você é um pedagogo, você é uma pedagoga, não fuja disso. Isso não significa que você não possa, obviamente, usar os talentos de outros irmãos na igreja para ajudá-los nessa tarefa da pedagogia. Aqui, meus irmãos, não existe dicotomia ou dilema entre aquilo que está chegando no Brasil, na minha opinião, de uma forma tão negativa, infelizmente, porque não deveria ser assim, o que a gente tem chamado de homeschooling ou a educação no lar. Por favor, se você nessa noite tem algum preconceito quanto a isso, faça esse preconceito cair por terra também. Talvez você conheça algumas pessoas que estejam exagerando ou agindo mal diante de um tesouro tão maravilhoso, mas ele é um tesouro. É, na verdade, o que a Bíblia exige de nós enquanto pedagogos, pais, que nós treinemos os nossos filhos. Mas isso não se resume, ou não precisa se resumir, ao ambiente do lar. Não tenho muito tempo, isso fica para uma outra palestra, dentro daquelas que eu trago, mas a ideia, meus irmãos, é bem simples. A ideia é de um núcleo familiar realizar ali a pedagogia, e nós estamos inseridos num corpo, e aí as famílias, nos seus núcleos, elas vão se juntando, e as famílias vão se juntando, e os talentos vão se desenvolvendo, e ali você tem o quê? Uma escola, chame do que quiser, cooperativa, instituto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja em Aracaju, não dizendo assim, se nós tivermos uma escola, mas o desafio nessa noite, meus irmãos, é quando vocês tiverem uma escola. Não sabemos como exatamente ela vai começar, quanto financeiramente há disponível para isso. Mas, por favor, eu peço uma coisa, que essa palestra dessa noite não seja meramente para conhecimento a mais. Se nós não percebermos ou experimentarmos os frutos dessa palestra numa realidade concreta, ela foi inútil. E Gordon Clark é acusado de ser um homem frio, um filósofo teólogo que tratava das coisas de uma forma muito densa, sem tanta questão pastoral. E aqui ele pergunta, e aí a gente brinca, Clark, até Gordon Clark tinha uma alma, até ele tinha um coração, e ele pergunta de uma forma tão pastoral: seu filho não merece uma educação cristã desde o ensino infantil até a universidade? A resposta é bem clara. É claro que ele merece.
É claro que eu preciso fazer tudo o que está ao meu alcance para que isso aconteça. É uma questão bem simples. No seu orçamento, você jamais deixaria de pagar o plano de saúde da sua família. Jamais. Você sabe o quanto isso é importante. A minha pergunta nessa noite é se ano que vem, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, isso é possível. Uma escola pequenininha, sem recursos, sem tecnologia, sem nome, começasse aqui em Aracaju. Você separaria a parte do seu orçamento voltada para a educação para investir nessa escola? Ou você precisa ver resultados? Não, daqui a 10 anos eu vejo. Não, talvez para a próxima geração, para essa eu não posso comprometê-la. Quando a escola se estabelecer direitinho, aí sim, aí eu penso. Meus irmãos, vocês não deveriam ter ouvido essa palestra. Vocês não deveriam estar aqui. Porque agora, uma responsabilidade recai sobre o ombro de vocês. Não espero que vocês estejam concordando com tudo, não espero que vocês saiam daqui exatamente com a mesma visão que eu tenho. Se vocês pudessem entrar na minha mente, vocês começariam essa escola amanhã. Mas uma coisa eu sei, se você discordou de absolutamente tudo que eu falei aqui nessa noite, vai estudar então. Tenha bases bíblicas, tenha bases teológicas e filosóficas para dizer que eu estou errado e que o conselho dessa igreja não deve nem sequer dar ouvidos ao que nós estamos falando aqui. Mas se você não consegue fazer isso, então se renda à palavra de Deus, se renda à filosofia de Deus, se renda à pedagogia de Deus, custe o que custar. Se essa geração não se sacrificar, a outra não vai colher os frutos. Como eu estava falando com o pastor Alain hoje no almoço, vocês vão ter o privilégio de comemorar 115 anos esse ano. Olhem para a história dessa igreja aqui. Quantos sacrifícios já aconteceram aqui na história dessa igreja, principalmente lá no começo, onde a filhinha de um missionário morreu, porque o missionário veio para os trópicos. Teve 2 palestrantes que iam para o simpósio dos puritanos, não vieram com medo da zika. Imagina se aquele missionário que plantou essa igreja tivesse dito: não, eu vou levar minha filha para os trópicos para que ela morra de uma doença que nós nem conhecemos. Nós não estaríamos aqui, essa palestra não estaria sendo dada. Mais uma vez eu te disse, infelizmente, você ouviu a palestra. Infelizmente, você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. E eu lhe digo, citando Lutero, que os nossos vinténs demonstram o quanto nós de fato entendemos que nós somos os pedagogos dos nossos filhos. As pessoas temem os turcos, guerras e enchentes, pois nessas coisas elas podem ver o que é prejudicial ou benéfico, ou seja, aquilo que está patente. Mas o que o demônio tem em mente ninguém vê ou teme, é latente. Porém, onde nós daríamos um vintém para nos defender contra os turcos, nós deveríamos dar 100 vinténs para nos proteger contra a ignorância. Até mesmo se apenas um menino fosse ensinado a ser um verdadeiro homem cristão, pois o bem que tal homem pode conquistar é incalculável. Mais uma vez eu lhe peço, se você não crê nisso aqui, que Lutero falou, por favor, me ajude a desacreditar disso aqui, porque eu estou vivendo uma ilusão, e é sua obrigação me libertar dessa ilusão, dessa utopia, desse sonho que nunca vai se realizar.
mas eu olho para a história da redenção, eu olho para a história da igreja, e eu vejo o quanto as escolas pactuais foram fundamentais para a reforma protestante, para os avivamentos, para aquilo que nós aprendemos aqui nessa conferência. Será que os nossos filhos merecem uma escola pactual desde a mais tenra idade até o momento em que eles se tornam adultos e precisam então caminhar com as próprias pernas, vencendo as cosmovisões satânicas deste mundo? O nome da palestra era Como Começar uma Escola Cristã, e obviamente isso aqui é parte de uma palestra mais completa, e eu sei que todo crente ele gosta de aplicação mesmo, né? Ele gosta, tá bom pastor, ok, e aí, o que a gente faz? E aqui eu dou uma pequena receita de bolo, um passo a passo, mais uma vez, é muito mais amplo, tá? Isso aqui não é uma poção mágica. Se eu fizer o primeiro passo, o segundo e assim por diante, tchan, uma escola acontece. Não, são orientações. Tá? Depois eu passo para vocês um material também que claramente fala sobre essa questão de uma forma bem mais abrangente também. Então, para a gente terminar, e eu vou ler finalmente uma citação do livro ali que eu indiquei, o primeiro passo não poderia ser outro: oração, oração, oração. As duas palavras do pastor Paipa terminaram com essa aplicação: oração. E nós não temos orado por isso, sem dúvida alguma. Nós não temos buscado a Deus a sua ajuda para fazer tal tarefa, porque se depender de nós, com certeza não vai acontecer. E caso aconteça, não vai ser como Deus quer. O segundo passo, eu creio que você já tem um grupo aqui que pode oficializar ainda mais isso, designar uma equipe ou um comitê, que tenha na sua equipe, por exemplo, um educador, alguém que conheça de finanças, alguém que tenha contato no governo e assim por diante. Terceiro passo, a apresentação de um projeto concreto para patrocínio. Óbvio, essa escola vai precisar de dinheiro, assim como tudo o que nós fazemos no reino de Deus precisa. É por isso que vocês doam, é por isso que vocês dizimam, é por isso que vocês ofertam. E aqui nesse passo, mais ou menos aqui, há também a definição do estatuto, algo tão fundamental. O que essa escola vai ser, como ela vai ser, quem vai dar aula nela, qual é a sua missão. Se isso não for bem estabelecido agora, lá no futuro, todo o projeto pode ser comprometido. O quarto passo, a seleção do diretor e professores, no mínimo cristãos professos. E aqui também a gente tem todo um estudo mostrando que não existe escola verdadeiramente pactual sem que todos os professores ali sejam do pacto. Não tem como isso acontecer. Quinto passo, o local da escola. Vai ser uma compra, vai ser um terreno adquirido, vai ser um aluguel. Sexto passo, a promoção da escola, a propaganda. Estamos chegando. Anúncio nas igrejas e assim por diante. E finalmente, sétimo passo, onde você já tem quase que a concretização da escola, as finanças, a organização daquilo que já vai ser a entrada da escola, matrículas, mensalidades e assim por diante. Tá? Então, obviamente eu não queria fazer isso aqui de uma forma tão corrida assim, mas como eu disse para vocês, é parte de um estudo mais técnico, e não queria deixar de apresentar então esses passos para que vocês saíssem aqui com algumas dúvidas, e a gente vai passar para algumas perguntas já já. Mas por favor, eu sei que a gente já está com o horário avançado, mantenham a atenção aqui só para ouvirem essa última citação que é fundamental, que é uma das maiores batalhas nisso tudo. A maior batalha é aquela que diz assim: pastor, que bom, que legal, maravilha, mas eu estudei em escola secular, meu filho estudou em escola secular, meu neto está estudando e meu bisneto vai estudar também. E está tudo muito bem, obrigado. Eu tenho uma boa profissão, vou me aposentar agora, muito bem. Meu filho está bem empregado, super conceituado na área dele. O meu neto, se Deus quiser, porque estudou lá na escola onde eu estudei, vai chegar lá também. E aí, prestem atenção no que o Paul Dilley fala sobre isso. É tolice reivindicar a promessa de Provérbios 22:6 apenas porque levamos nossos filhos à igreja e à escola dominical.
e lhes damos uma boa instrução em casa, se permitirmos que o mundo semeie uma semente diferente em sua mente, durante 6 horas por dia, 5 dias por semana, durante mais de 13 anos. Os padrões de pensamento de uma criança são formados por meio das disciplinas de matérias acadêmicas, e mesmo que ensinemos conceitos da verdade bíblica em casa, que discordem desses padrões de pensamento, nossos filhos terão a tendência e o hábito de interpretar tudo o que lhes ensinamos à luz de princípios humanistas. Se as matérias e os padrões de pensamento que disciplinam a mente dos nossos jovens não forem bíblicos, nossos filhos terão de lidar com uma mente ímpia e carnal durante o restante de suas vidas. Muitos argumentam que não saíram de lá como uma pessoa má quando se formaram em uma escola primária ou em um ensino médio não cristão. A semente mista não os prejudicou em nada, eles declaram. No entanto, a pergunta é: o que querem dizer quando dizem que não saíram de lá como pessoas más? Muitas vezes, os indivíduos que declaram isso, em violação à palavra de Deus, professam o cristianismo, mas praticam o humanismo. Quando enganados, simplesmente não percebemos nossa inconsistência. O processo de pensamento real desse argumento, racionalizando a negação de um mandamento da palavra, é fruto e evidência de que a semente mista, plantada quando jovens, teve um efeito maior sobre eles do que eles se dão conta. A questão verdadeira é esta: se uma pessoa boa, ser uma pessoa boa, segundo a palavra de Deus, significa ser equipado para aplicar e viver sua palavra em cada área da vida, assumindo o ponto de vista de Deus em todas as coisas. Se a escola onde seu filho estuda faz isso pelo seu filho, então continue lá. Se não faz, vocês estão com a faca e o queijo na mão para começarem uma escola que verdadeiramente preza por tudo isso aqui. Vamos orar? Ó Deus bendito, muita informação, mas sabemos que, pelo Teu Santo Espírito, aquilo que precisa ser apreendido, vai ser apreendido. E mais ainda, Ele, como o grande mantenedor e santificador das nossas consciências, vai continuar colocando aquela faísquinha em nós, que não nos vai deixar ficar quietos, mas que vai nos impulsionar, ó Deus, a continuar estudando sobre isso, a continuar lutando e orando por algo que faz parte da nossa herança. Ninguém está inventando a roda, nós estamos aqui apenas tentando voltar para aquilo que o Senhor sempre desejou para o teu povo, e que em diversas gerações isso aconteceu, e a história nos mostra os benefícios maravilhosos dessas épocas. Ó Deus, obrigado, porque nós podemos ouvir algo assim, e podemos ter plena convicção de que, pela Tua graça, temos tudo o que nós precisamos para iniciar. Nos livra da negligência, da preguiça, da incredulidade, e nos ajuda a dar o primeiro passo, que vai se transformar num segundo, e que vai se transformar verdadeiramente numa escola para as gerações da aliança que vem após nós. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Abrimos para perguntas, nós não temos muito tempo, então apenas algumas, se houver, e caso, obviamente, alguma coisa continue em dúvida, nós vamos continuar em contato. Posso passar o meu e-mail para vocês e a gente vai tentando responder aí ao longo dos anos também. Alguma pergunta específica? Alguma dúvida? Pode falar. É possível ter uma escola
escola só com professores cristãos, sem que ela venha enfrentar algum tipo de problema com as leis? Sim, com certeza. Nós temos garantido os nossos direitos na Constituição. Eu mencionei aqui, né, o homeschooling, ou a escola domiciliar, que está chegando no Brasil aí com força total. Já é bem comum nos Estados Unidos, principalmente, em vários outros países. E aqui no Brasil, muitas pessoas acham que o homeschooling é ilegal. Ele não é ilegal. Ele só não é regulamentado, tá? Existe uma diferença. Então, famílias têm a possibilidade de fazer isso. Claro que tem suas vantagens e desvantagens, tá? É importante, antes de você começar, antes de você dar um passo muito sério como esse, consultar o seu pastor, o seu conselho, buscar orientação espiritual para tudo isso. Então, dentro de um país que, em tese, não nos facilita o homeschooling, a nossa Constituição traz lá, e também a Lei de Diretrizes e Bases, a questão da escola confessional. A escola, então, que vai estabelecer algumas regras que estão de acordo com a fé daquela família, daquela igreja, daquela religião. Então, nesses parâmetros, nós temos, sim, plena liberdade de ter uma escola em cujos profissionais sejam absolutamente cristãos. Claro que as leis trabalhistas, caso um profissional venha a ser contratado e ele não é cristão, alguma coisa nesse sentido, as leis trabalhistas protegem aquele profissional para que ele não seja demitido por essa razão. Isso geraria um problema grave. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos esse problema jurídico, tá? Mas a escola pode sim, sem problema nenhum, ter um controle dentro da sua contratação e entrevista para contratação, de tentar fazer com que todos os profissionais sejam... Nós temos um exemplo disso, a Academia Cristã em Recife, uma escola, se eu não me engano, todos os profissionais, não só os professores, então o faxineiro e tal, eles são membros de uma igreja evangélica, protestante. Tá bom? Sim? Aham. Ele vai ensinar a respeito do conteúdo. Aham. Ele pode pular a parte que os livros seculares falam, da criação, do gênero. Sim. Ele pode pular, ou ele vai falar o que realmente é a verdade? Isso, exato. O objetivo não é o pular, né? O ideal seria isso, que nós tivéssemos só o nosso material didático e assim por diante. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é analisar, inclusive, aquela falácia, aquela mentira, à luz das Escrituras, à luz da verdade. Então, o nosso medo não é estudar a evolução. Ela é facilmente provada como uma falsa teoria. O nosso problema é não termos o direito de estudar o criacionismo. E assim por diante. Então, o objetivo da escola não é fugir do debate necessariamente, mas é proteger as nossas crianças, ensinando-as, principalmente nas idades mais novas, inculcando nelas exatamente a verdade de Deus. Sim? Qual é o modelo de escola cristã que você conheceu ou conhece, que você acha que é e por que é uma referência para você? Pronto. No Brasil, eu não consigo vislumbrar, e vejam, em nenhum momento eu quero desmerecer aqui as escolas que estão fazendo um excelente trabalho, que têm lutado contra a corrente, contra a maré, mas que, na minha opinião, ainda não estão naquilo que eu creio ser de fato o que é uma escola pactual. Por isso que eu deixei bem claro aqui, o nosso objetivo não é ser uma escola cristã, uma escola reformada, uma escola presbiteriana. É uma escola pactual, que obviamente vai ter todas essas categorias, caso ela seja de fato pactual. Então hoje no Brasil, eu não consigo ver nenhuma escola que se encaixe perfeitamente nisso. Talvez
uma escola chamada Knox, João Knox, lá em Belém do Pará. Eu não a conheço ainda, estou pretendendo visitá-la. Do que eu ouvi falar, ela parece seguir esses moldes. Mas, sem dúvida alguma, esse modelo de escola vem de escolas dos Estados Unidos. E, por favor, não entendam como sendo uma coisa, imperialista, o que vem de lá é melhor, não é nada disso. É porque lá, inclusive, essas escolas estão contra a maré. Elas são escolas fundadas dentro de igrejas pactuais que descobriram. Você vai ter nesse livro aqui, um capítulo falando sobre isso. Desde a década de 70, 1970, esse movimento começou a ter um boom nos Estados Unidos, e logo após o movimento de homeschooling também, tá? Então, a escola modelo na minha mente chama-se Trinitas, que é Trindade em latim. Ela fica em Pensacola, na Flórida. E só para resumir a história, o diretor ele sempre falava assim: aqui a nossa cultura é a cultura da graça. É a cultura da graça. Ou seja, a escola ela não está apenas ensinando os nossos filhos algumas matérias ou algum conhecimento. Ela está ensinando os nossos filhos o que é a graça do Senhor Jesus Cristo ali no dia a dia, no convívio, nos relacionamentos e, obviamente, dentro do academicismo também. E assim, basicamente, as razões para ela ser modelo, assim como outras, um movimento enorme nos Estados Unidos, tem várias escolas lá, graças a Deus, crescendo. E seria basicamente isso, eles respeitam a fé pactual deles dentro de toda a perspectiva do que uma escola significa. Absolutamente tudo é guiado pela doutrina do pacto. Sim? Ainda não. Eu sou lá de Teresina. Eu cheguei lá em 2010, tenho esse sonho desde 2004, pelo menos, e ao chegar em Teresina, eu fui com esse intuito, algumas coisas aconteceram, eu precisei assumir uma igreja efetivamente, o projeto ficou um pouco em banho-maria, e agora ele está sendo retomado, também com algum auxílio de alguns investidores, até mesmo de fora do país. Então, infelizmente ainda não, mas já consegui pelo menos convencer o povo de Teresina, um número suficiente, e vários conselhos de várias igrejas espalhadas aí pelo Brasil, de um projeto como esse. Então, infelizmente, eu não tenho como chegar aqui e mostrar de forma concreta algo que já foi feito. Como eu falei, se você pudesse entrar na minha mente, você começaria a escola amanhã. Diga. Boa noite a todos. Eu acho interessante a gente começar, enquanto localidade, conhecermos a nossa realidade. Muitos aqui em Aracaju, da própria igreja, não conhecem que o início do trabalho, nós tivemos aqui em Aracaju a escola americana, em Laranjeiras, e iniciadas por missionários que fizeram trabalhos, que deram grandes resultados, né? Nós tivemos aqui a professora Penélope Magalhães, que implantou aqui no estado o primeiro jardim de infância aqui em Sergipe, que se tornou um modelo de referência, assim como nós tivemos como resultado da escola americana aqui em Sergipe, no início do século XX, um dos fundadores do Seminário Presbiteriano do Norte veio daqui, da cidade do interior. Então, eu acho que, primeiro, que a igreja tem que entender a sua história. Perfeito. E o seu propósito. Porque, se a gente não começar a resgatar isso, a gente não vai avançar na ideia do que realmente seria a educação dentro dos moldes cristãos. Então, nós tem trabalhos aí produzidos, referências, né, de pessoas que fizeram parte da escola americana aqui em Aracaju, e
deu muito a contribuir aqui na sociedade, apesar de sofrerem muitas perseguições. Sim. Então, nós temos um início. Aracaju tem um início, tem um princípio de uma escola que iniciou e que, por várias situações, ela acabou não prosseguindo, mas que tem uma forte história. Eu acho que isso a igreja precisa conhecer para começar a valorizar e ver que vale a pena. Com certeza. E a maior infelicidade nessa noite, nós saímos daqui dizendo o seguinte: poxa vida, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Isso é infelicidade. É exatamente essa desconexão de gerações. Como eu falei, ninguém está dando roda. Ninguém está descobrindo a pólvora. É um retorno. Da mesma forma que os reformadores voltaram lá para a Bíblia, para a doutrina dos apóstolos. A cada geração, Deus está dando, gente. Deus está dando essa oportunidade para a gente, para retornar, sim, para a história aqui de Aracaju, de Sergipe, para vermos que é parte da nossa herança. E não ficar chorando pelo leite derramado. Ah, que pena e tal. Onde foi que nós perdemos isso? É importante saber, para não perdermos lá na frente também. Mas e agora? Como é que nós vamos resgatar a herança? Como é que nós vamos dar essa herança novamente próximas gerações? Esse é o desafio. E somos completamente capazes, no Espírito Santo, de fazer isso. Sem dúvida alguma. Podemos finalizar? Pastor, mais uma vez, você vai ter o meu contato. Qualquer dúvida, só falar. O pessoal que estudou comigo no seminário sabe que eu tenho dificuldade com o computador, mas nesse assunto eu prometo que eu vou dar maior atenção, tá bom?